Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal para a nossa entrevista número 754. Já está aqui na nossa bancada a médica ginecologista e obstetra, doutora Juliana Paiva. Doutora Juliana, bom dia, satisfação em tê-la aqui novamente. Bom dia a toda a equipe do Prever, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui para conversar sobre a saúde da mulher. Esses dias a gente divulgou aqui, que foi aprovado no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, o chamado a licença menstrual, que determina que durante 2 dias consecutivos as mulheres que têm problemas durante a menstruação, que exigem cuidados, vamos dizer, especiais, tenham esses 2 dias de licença. Isso vai para o Senado agora, nos próximos dias, para realmente virar uma lei. E a gente gostaria de saber da doutora Juliana se o ciclo menstrual, ele difere de mulher para mulher, se realmente tem mulheres que sofrem durante esse período, se são só 2 dias, enfim, nos passe as informações, doutora. Ainda é um projeto de lei, né? Então ainda tem que passar no Senado, tem que ser sancionado pelo presidente, mas é uma coisa muito importante porque trouxe uma luz em cima de um assunto que às vezes a gente acaba deixando realmente despercebido. Os direitos das mulheres, eles estão começando a ser avaliados agora e é uma coisa muito importante porque é uma coisa que você pensa, igual acabou de falar, cada pessoa é diferente, algumas pessoas realmente sofrem muito, algumas pessoas elas realmente não sentem, e aí você colocar o trabalhador brasileiro todos juntos, homens e mulheres, da mesma forma, sendo que o ciclo menstrual varia tanto de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, não tem nem comparação com o ciclo hormonal, vamos dizer assim, do homem. Então, foi um projeto que veio para trazer essa realidade de que as pessoas, elas realmente são diferentes e têm que ser olhadas de uma forma diferente. E nessa variação de mulher para mulher, inclusive, né? Vamos falar do ciclo menstrual, tem mulheres que sofrem mesmo, né? Que é impossível ela se manter num dia, né, trabalhando, passando por esse ciclo menstrual, né? Pensar em produtividade, né, num período menstrual, a gente tem que pensar no ciclo menstrual todo como um mês de um start, falando de uma forma muito lúdica, num sentido de que o nosso organismo gostaria de que nós engravidássemos todos os meses, né? Então nós temos picos hormonais durante esses meses que começam de uma forma mais lenta, onde a gente está dando esse start hormonal. No meio do ciclo nós temos nosso período que nós chamamos de período fértil, que é quando a gente tem essa vontade de ter relação sexual, o organismo ele está preparado para isso. A gente até é mais produtivo nesse período porque a gente está nossos hormônios estão em busca de algo, né? E quando o nosso organismo ele percebe que isso não aconteceu, né? Então a gestação ela não aconteceu da forma que o nosso organismo se programou o mês inteiro, preparou o útero, preparou a mulher para aquilo, a gente tem aquela queda hormonal que vai fazer com que algumas pessoas tenham o que a gente chama de síndrome de tensão pré-menstrual, né? A famosa TPM. Que para algumas mulheres isso realmente também é muito prejudicial no sentido psicológico, inclusive, né? Tanto físico como psicológico, onde a pessoa ela fica mais para baixo, a pessoa ela fica naturalmente mais inchada, ela fica com mais dor de cabeça, até realmente a menstruação acontecer, isso dá um start de um novo ciclo. Para cada pessoa isso é muito diferente, né? Algumas pessoas sentem mais, algumas pessoas sentem menos o ciclo menstrual acontecendo como um todo. E falando principalmente da parte de cólicas menstruais, a gente também tem que lembrar que existe o que a gente chama de dismenorreia primária, que é a cólica menstrual de sentido fisiológico, porque para a gente menstruar, o nosso organismo ele dá um start inflamatório. Esse start inflamatório, para algumas pessoas, é mais doloroso. Então, existe o limiar de dor também entre pessoa e pessoa. Existe a questão psicológica. Muitos estudos mostram que uma pessoa depressiva, ela sente mais dor, né? Ela percebe essa dor de uma forma diferente de uma pessoa que não está depressiva. Usa os medicamentos em geral. E então, por isso que as pessoas elas têm que ser avaliadas realmente uma a uma, para entender todo o seu contexto, o tipo do trabalho. Pessoas que trabalham mais sentadas, pessoas que trabalham na produção, pessoas que trabalham na parte doméstica. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Para fechar assim, a sua pergunta, o que seria normal? Né? Eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas deve estar se perguntando agora. Um ciclo menstrual normal, ele varia de 25 a 34 dias, né? O período de intervalos menstruais, com uma duração de 5 a 8 dias. Quando a gente pensa em
porcentagem, em quantidade de sangramento, a gente pode falar que o normal seria em torno de 60 ml. É muito difícil a gente conseguir mensurar isso, né, em absorventes e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer e entender esse ciclo, se ele realmente está saindo do normal ou não está saindo do normal. Então, uma adolescente, eu nunca tive cólica, agora eu comecei a ter cólicas cada vez mais fortes. Ou então, eu fico improdutiva no período menstrual, né? E isso é uma coisa que não é normal, não é aceitável, vamos dizer. Uma cólica menstrual, como eu disse, nesse start inflamatório, que faz com que a pessoa ela tome uma medicação, ela coloca uma bolsinha de água quente na barriga, ela continua sendo produtiva, né, fazendo coisas pequenas, dando uma diminuída no trabalho, uma diminuída na academia, isso é normal, né, isso é considerado normal. Mas uma pessoa que todo mês tem que tomar medicamentos cada vez mais fortes, opioides, né, morfina, tem que tomar remédio na veia todo mês, ou tem que faltar do seu trabalho ou da escola, é uma coisa que chama muito a atenção. O projeto de lei, para a gente pontuar com relação ao andamento disso, ele deu entrada, Márcio, em 2022. Não é recente, é algo que vem... Eu não sei se vem estudando ou vem empurrando com a barriga, porque, poxa, desde 2022 para votação e só agora foi aprovado. Eu acho que é da Jandira Fegali, inclusive, que é médica também, é deputada do PCdoB, Jandira Fegali. Só em 2022, só em 2025 foi votado, foi aprovado agora. Vai para o Senado e a gente vê, às vezes, alguns projetos, alguns textos que vão para o Senado e na outra semana já são aprovados. Verdade. Eu pesquisei aqui, não vi nenhuma previsão de quando ele vai ser votado pelo Senado, né? Como é que funciona no ponto de vista médico para vocês se adequarem a essa lei? Já existe alguma coisa nesse sentido ou outro projeto nessa mesma linha de alteração, né, para que os médicos possam avaliar? Vocês recebem uma cartilha de como fazer, quais serão os critérios e no consultório, na prática mesmo, como é que é feita essa avaliação para saber se a paciente tem ou não direito desse benefício? Por enquanto, né, esse projeto de lei, desde 2022 para cá, ele já teve algumas mudanças bem importantes. No começo, se não me engano, eram 4 dias de licença, passou para 3 e depois foi aprovado esse projeto de lei como 2. Mediante a aprovação médica, então precisam de laudos médicos, mas é uma coisa que o projeto de lei, para ele ser sancionado, ele tem que passar também pelo Poder Executivo. E esse Poder Executivo que vai falar quais são as regras que vão existir ali dentro. Então, ainda não se sabe qual vai ser a validade desse relatório médico, como que isso vai ser avaliado no sentido jurídico da coisa, né? Na parte médica, né, o que eu posso te falar por enquanto é que a primeira coisa é você ter um médico que te acolhe, né? A dor, ela é muito relativa, né? E a dor, ela não é mensurável. Então, não tem como eu falar para a paciente se aquela dor que ela está me trazendo, ela é real ou se ela não é. Eu confio na minha paciente, eu converso com a minha paciente, eu trago isso para a realidade dessa paciente, com o que ela trabalha, com o que ela estuda, com o que ela faz. E é daí que vai sair esse conjunto de estratégias para que a gente possa ou não dar esse direito para essa paciente. Outra coisa importante, né, como eu falei da dismenorreia primária, né, da cólica menstrual primária, é uma coisa que a gente considera como normal, né? Ela vem do organismo, ela vem do fisiológico, que me dá uma cólica porque o meu organismo precisa realmente expelir esse sangue em forma de menstruação. Agora, a segunda coisa são as dismenorreias secundárias. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente conversar, porque do ponto de vista médico, uma lei que prevê que uma paciente, ela fique 2 dias afastada, é uma paciente que vai ficar afastada por quanto tempo? Por que não estão olhando para essa paciente? Porque eu acho que é você corrigir uma injustiça com uma outra injustiça, né? Será que essa paciente ela tem direito ao acesso médico? Será que essa paciente ela tem condições de conseguir os exames que ela precisa para conseguir fazer esse diagnóstico? Então, eu afastar essa paciente do âmbito de trabalho, da sociedade por 2 dias, eu preciso olhar para essa paciente, por que ela está sendo afastada, né? Hoje em dia a gente tem tanto tratamento, hoje em dia a gente tem tanto... São tantas as formas que a gente pode fazer para fazer um diagnóstico correto, para eu não deixar com que essa paciente sofra todos os meses, por anos e anos. Então, uma paciente que ela tem uma cólica, que ela precisa dessa lei, usar essa lei, o que está acontecendo realmente com essa pessoa? Por que ela precisa disso por quanto tempo? Então, ainda não se sabe como que isso vai ser feito. O ideal é que a gente tenha essa licença, para que eu dê um intervalo de tempo suficiente para que eu investigue essa paciente e consiga tratar ela da melhor forma possível para que ela não precise mais dessa lei. Interessante tudo isso. Muito né? Interessante, Márcio, porque é uma visão que a gente não tem, né? E é difícil quando nós, homens, entramos nesse assunto, porque só quem passa para saber. Temos 2 mulheres aqui que têm mais propriedade para falar sobre isso, né?
Mas eu entendo que ninguém tem a dor porque quer. Claro. Ninguém passa mal porque quer, né? E diante da sua fala, doutora, existem tratamentos para aquela pessoa, se a gente pensar no nível máximo, daquela que vai precisar de verdade, né? Desses 2 dias de afastamento. É possível que ela leve uma vida, entre aspas, normal, sem ter todo esse sofrimento mensal? Sim, com certeza. Uma coisa que a gente pode falar aqui no sentido médico da coisa, no sentido assim, hoje em dia, as medicações elas estão cada vez mais seguras, né? Existe um rol de medicamentos que a gente pode lançar mão para essas pacientes, sejam eles tanto analgésicos quanto hormonais. Em alguns lugares a gente até costuma falar que hoje em dia menstruar é uma opção, né? Existem medicamentos de uso contínuo, existem os DIUs hormonais, onde a gente coloca e mais de 80% das pacientes elas ficam sem essa menstruação. E aí perde os sintomas também? Ou não Com menstrua, certeza. mas continua com os sintomas? Não, alguns desses medicamentos, desses dispositivos, eles pode ser que não bloqueie o eixo hormonal. Então as pessoas podem ainda ter uma TPM, elas podem ter essa fadiga de final de ciclo, né? Mas elas não vão ter o sangramento ou vão ter um sangramento menor. Então, por exemplo, o DIU hormonal, ele é um dos tratamentos para um sangramento uterino anormal. Então, essa paciente que todo mês ela tem uma menstruação muito grande, ela tem uma cólica, a gente coloca o dispositivo e isso melhora os sintomas. E essa paciente pode voltar a ter a sua vida produtiva, vamos dizer, normal, né? Uma coisa interessante que eu estava pensando enquanto você estava falando é que essa lei já existe em outros países, né? Ontem eu dei uma olhada até e eu achei muito interessante um dado que no Japão isso já existe desde 1950 e apenas 1% da população utiliza-se dessa lei como benefício, né, justo, né, como direito, né? Porque sabem usar, né? Sabem usar, porque as pessoas realmente elas percebem que não é sempre que elas precisam. Então 1% do Japão, inclusive, né, é pouquíssima, né? São poucas pessoas que realmente se utilizam dessa lei. Por isso que eu acho que é uma lei que quando a gente fala, nossa, as mulheres vão ficar 2 dias sem ir trabalhar todo mês, né? E vai ser muita gente. Será que realmente vai ser necessário isso? Porque aí que eu acho que é uma coisa que a gente tem que direcionar para a parte médica, para o âmbito SUS ou particular, no sentido de eu cuidar dessa paciente para que ela não precise dessa lei, né? Que ela não precise dessa lei. Porque se ela tiver uma qualidade de vida normal, vai ser uma lei que vai ser para poucas pessoas. Na rede social, Márcio, só para não perder aqui a fala da doutora, na rede social do Acontece, quando foi divulgada essa notícia, lembra que a gente trouxe isso, inclusive, que algumas mulheres estavam criticando a lei. Verdade. E aí a preocupação era essa. Vai faltar emprego para mulher, vão dar preferência para homem porque sabem que as mulheres agora vão poder faltar 2 dias. Então acho que a fala da doutora aqui traz uma situação e uma comparação com o Japão e o Brasil eu acho injusta, porque o Brasil não tem essa estrutura consciência de se saber usar. Será que as mulheres saberão usar essa lei? É uma dúvida que não é a doutora que vai responder, é a prática, é o dia a dia. Mas a gente tem que frisar sempre isso, usar com responsabilidade, né? Bom, são 7h15, 3440-1009, pro ouvinte também fazer a pergunta para a doutora Juliana. E a Ellen também fica à vontade, você como mulher aqui na bancada, fazer a sua pergunta. Eu tenho uma dúvida. Aliás, vamos sair, mas tomar um café agora, deixa elas conversarem. Eu tenho uma dúvida e tenho uma dúvida da Natália aqui no meu WhatsApp aqui também já. A minha dúvida é em relação ao seguinte, a doutora falou, e a gente realmente sabe, né? A gente não tem como mensurar a dor do outro, né? E mesmo o médico não tem como saber exatamente o que o paciente está sentindo. Quais são os exames que avaliam principalmente a causa dessa dor, né? Principalmente quando ela não é normal, como relatada pelo paciente. Às vezes é realmente estrondoso, não tem remédio que passe, coisa assim. Quais são os tipos de exames para avaliar essa dor anormal? Pensando, né, na parte de uma paciente que chega para mim com a cólica menstrual, então a primeira coisa eu acho que é isso mesmo, de você escutar o seu paciente. Então você tem que investigar, né? Se isso é uma coisa que incomoda o paciente a ponto dele te trazer isso na consulta, você tem que avaliar quais são as possibilidades e você tem que fazer alguns exames adicionais para conseguir ver se isso é realmente uma coisa só normal e a paciente está com um limiar de dor menor ou realmente uma coisa que incomoda, que eu não precise tratar efetivamente uma doença. Mas quando eu penso em doença, eu preciso da primeira coisa, pedir exames
hormonais, eu preciso pedir exames de sangue, eu preciso ver se a paciente, ela tem um ciclo normal, como é que tá a ovulação dela, se é uma paciente que está na perimenopausa, se é uma adolescente, que é muito normal e é muito comum que nos primeiros 2 anos depois da menarca, né, depois que a paciente ela realmente teve a sua primeira menstruação, é normal esse desconforto, porque é uma coisa nova pro organismo, né, devido às proporções, né, a paciente precisa de medicamento na veia e tudo mais. E outro exame que a gente geralmente lança a mão é de um ultrassom transvaginal, quando possível, né? Quando a paciente ela já teve relação sexual, quando a paciente não tem nenhuma contraindicação a fazer o exame transvaginal, aonde eu vou olhar esse útero com o ultrassom, né? Eu vou conseguir olhar a formação desse útero e ver se tem alguma coisa lá que justifique algum tipo de procedimento, por exemplo, alguns tipos de malformação, miomas, os pólipos uterinos, os endométrios, a camada que tem dentro do útero, que está muito mais espessada, se esses ovários estão normais, a endometriose, que é uma das doenças que mais dão cólicas em toda a população, que até pouquíssimo tempo atrás era uma doença desconhecida, que hoje em dia ainda existem muitos estudos sendo feitos sobre. Então, o principal seriam alguns exames hormonais, o exame físico, né? Examinar a sua paciente, palpar a sua paciente, fazer toque vaginal na sua paciente e os exames de imagem. A Natália perguntou aqui, e até tem a ver com o que eu ia dizer também, a doutora falou que menstruar hoje em dia é uma opção, né? Por várias, tem várias opções, várias formas de você evitar esse tipo de coisa. Mas a Natália perguntou aqui também dos efeitos colaterais. Por exemplo, quando ela emenda uma cartela de anticoncepcional, por exemplo, ela não menstrua, mas ela fica inchada e dolorida. Há meios, entre essas opções, há meios de driblar esses efeitos colaterais? Há meios, né? A gente sempre vai juntar o útil ao agradável, né? Então, essa paciente, ela quer engravidar, essa paciente não quer engravidar, essa paciente, ela quer usar um método de longa duração, né? Um DIU, um implante hormonal subdérmico, né? O chip, né? Do que coloca no braço. Eu preciso entender qual que é o contexto dessa paciente, o que ela traz para mim, né? Tudo nessa vida tem efeitos colaterais, né? Qualquer tipo de escolha que a gente faça, a gente tem que lidar com as consequências. Então, eu não posso chegar aqui e falar para você, vamos cortar a menstruação de todo mundo, que isso vai ser o melhor para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que pensar em qualidade de vida. Então, se essa paciente, a menstruação traz para ela um desgaste tão importante, traz para ela uma situação tão importante, a gente tem que pensar em risco-benefício, né? Sempre que a gente vai fazer medicina, a gente pensa em risco-benefício, porque uma dipirona pode dar um efeito colateral muito grande numa pessoa, mas vale a pena ela ficar com essa dor, né? Então, uma paciente que todo mês ela fica de cama, e existem pessoas que realmente ficam de cama. Eu já perdi um aniversário assim. Que perde aniversário, que perde festa, que perde emprego, né? Às vezes, né? A gente sabe que hoje a gente vive num mundo machista, então a gente tem que pensar nisso também. Existem alguns empregos, estava olhando ontem, que existe um número mínimo, um número máximo de vezes que você pode ir no banheiro, que é uma coisa, não dá, surreal. Então, tudo tem os seus riscos e os seus benefícios. Então, a gente tem que ver com essa paciente o que vale mais a pena. E existem métodos que a gente pode fazer, medicamentos que a gente pode usar junto para diminuir, para tentar driblar de alguma forma esses efeitos colaterais, para que isso não interfira tanto na qualidade de vida. Porque se os efeitos colaterais estiverem superando os benefícios, para essa paciente não vale a pena a gente cortar essa menstruação. Bom, são 7h21, a gente vai fazer um intervalo. Nós estamos recebendo aqui a médica ginecologista e obstetra, a doutora Juliana Paiva, falando a respeito desse projeto de lei de licença menstrual que vai conceder, assim que aprovado, assim que virar lei, assim que for sancionado pelo presidente da República, vai conceder 2 dias de licença menstrual por mês a todas as mulheres. Se você tiver também perguntas, 3440-1009 é o nosso WhatsApp. Já voltamos. 7h24, voltamos com o primeiro jornal, hoje recebendo a médica ginecologista e obstetra, a doutora Juliana Paiva. A gente está falando aqui sobre licença menstrual e tudo mais. Eu fico imaginando aqui a mulher atleta, né? Que de repente vai ter uma competição e ela tem o sofrimento, entra dentro desse percentual de passar por esse período de uma forma bastante grave. Como é que fica no caso? Vai ter uma competição e ela menstruou no dia da competição. O rendimento dela não vai ser o mesmo, né? O rendimento dela não vai ser o mesmo. E pensando na questão anterior, se eu der medicamentos para essa paciente, o rendimento também dela não vai ser o mesmo, né? A gente sabe que um dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais é a diminuição de massa, né? Então, a gente também tem que pensar um pouco nessa parte. Uma coisa assim, né? Pensando da parte
fisiológica da coisa, a boa notícia é que geralmente atletas de alta performance, elas não ficam menstruadas. Como elas têm um percentual de gordura muito baixo, o ciclo menstrual delas geralmente é um pouco diferente do normal. Coisa, que um dado interessante isso, né? Quer dizer, a atividade física ajuda a amenizar o sofrimento durante a menstruação? Com certeza absoluta, Márcio. Isso foi uma coisa muito, muito importante que você trouxe, né? Algumas das principais orientações que a gente tem para essas pacientes que têm a cólica menstrual é a mudança do estilo de vida, né? Além da gente pensar em medicamento e em dispositivos, é uma paciente que ela tem que manter um peso adequado, ela tem que fazer exercícios físicos. Os exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, durante o período menstrual, né? Então, o cardio, né? Então, uma corrida, uma bicicleta, né? Alguma coisa realmente mais aeróbica. Já tem estudos que mostram que diminui bastante os sintomas. É muito difícil a paciente estar menstruada, ela querer ir para academia, mas é uma coisa que realmente diminui. Parar de fumar é essencial, né? O tabagismo também libera alguns tipos de hormônio e aceleram algumas produções inflamatórias realmente no organismo que pioram essas cólicas. E a alimentação saudável também no sentido de que o seu corpo funcione de uma forma mais saudável, tomar muita água, fazer com que o seu intestino funcione. Isso também faz com que as cólicas menstruais elas diminuam bastante. Tem algum fator genético, hereditário, que pode indicar que a criança ali, inclusive isso é um detalhe, né? Porque tem meninas que menstruam muito cedo, outras demoram mais. Esse período, menstruou cedo, ou tá demorando muito, isso vai interferir na vida adulta, o número de cólicas, e se também tem alguma relação com hereditariedade nisso? Não hereditariedade no sentido de assim, a minha mãe teve muita cólica, então eu vou ter muita cólica, mas no sentido genético, né? Algumas pacientes, elas nascem no sentido de que tem um limiar de dor um pouco menor e de que elas naturalmente vão menstruar mais do que o normal, que elas vão menstruar antes, né? Não antes do normal, mas vão menstruar cedo, né? Ali com seus 9 anos, e elas vão entrar na menopausa muito tarde. Então, uma paciente que fica mais exposta a esses hormônios, a esse ciclo menstrual, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que tem um ciclo mais curto ou que passa por esse período de uma forma um pouco mais curta. E para quem tem criança, fora da idade menstrual, existe algo a fazer nesse período para atrasar ou para acelerar, sei lá o quê, mas não. Isso, a medicina já consegue controlar isso? Não, o organismo, assim, a gente só tem que avaliar, né, nesse caso da criança, a gente só tem que atrasar esse amadurecimento puberal dessa criança se realmente a gente perceber que for uma coisa médica, assim, no sentido, é uma criança que começou a desenvolver pelos pubianos muito cedo, uma criança que teve as mamas começaram a se desenvolver muito cedo, geralmente antes dos 8 anos. Uma criança que menstruou muito cedo, aí ela precisa procurar com certeza uma avaliação médica para que a gente use medicamentos para retardar disso acontecer, porque o crescimento da mulher, ele dá uma bloqueada quando a gente fica menstruado pela primeira vez, né? Por isso que a mulher é um pouco mais baixa, por isso que a mulher não tem um hormônio do homem. Então, isso pode ser que tenha que ser bloqueado. Mas do normal, geralmente não, né? A gente não precisa atrasar isso de uma forma a amenizar o sofrimento de uma paciente que possa vir a ter uma cólica menstrual ou uma dificuldade no período. Nos casos mais graves, doutora, chega-se a ponto de cirurgia, alguma coisa assim? Com ou certeza. É tratamento pro resto da vida? Com certeza, assim, por isso que o diagnóstico, ele é muito importante, né? Por isso que eu digo que quando a gente tira 2 dias de licença para essa mulher, não são só os 2 dias de licença para essa mulher, é para eu investigar o porquê que eu tenho que afastar essa paciente, né? Então, se a paciente todo mês, ela precisa ser afastada por conta de uma queda de produtividade, todo mês por 2, 3, 4 dias, é uma paciente que precisa de uma ajuda, né? Então, a gente tem que avaliar o que é. Então, pode ser inúmeras coisas, né? Então pode ser uma endometriose que a gente possa ter que tratar com medicamentos mais fortes ou com cirurgia ou bloqueando a menstruação dessa paciente, mas pode ser miomas gigantescos, né? Existem miomas gigantes, até um mioma pequeno, mas que ele esteja localizado dentro do útero, né? Na parte interna do útero, que é o que descama todo mês para a paciente menstruar, ele às vezes tem que ser retirado, né? O que é um mioma, doutor? O mioma é um nódulo benigno do útero que é muito comum na população brasileira. É um nódulo, como se fosse uma pedrinha que cresce dentro do útero, né? Parede do útero. Na parede do útero. Às vezes aparece na parede de fora, às vezes na parede do meio e às vezes na parede interna. Quando é na parede interna, que é onde a menstruação ela aparece, né? De onde a menstruação vem, a paciente ela menstrua mais do que o normal.
Então, às vezes, a gente precisa retirar esse mioma para que ela pare de sangrar dessa forma. Gente, que loucura, né? O assunto é complexo. Muito mesmo. Tem muitos. Uma cebola, né? Tem várias camadas a coisa toda. Uma última questão, assim, que até o André falando em relação à idade da menarca, né? Da primeira menstruação, uma dúvida que me surgiu. Foi relatado que parece que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. A cada geração menstrua-se mais cedo. Isso realmente está acontecendo e o quanto isso interfere no pós, né? Depois, na menopausa, no caso. A menopausa é mais cedo também, de um modo geral? Não, infelizmente a coisa não é uma conta justa, né? Existem muitas mulheres que menstruam cedo, né? Mas a parte hormonal, né? Hoje em dia as crianças, elas estão desenvolvendo uma obesidade mais cedo, né? Então elas acabam se desenvolvendo um pouco antes, né? Não necessariamente do sentido patológico da coisa, né? Não que isso seja uma doença, mas elas ficam menstruadas um pouco mais cedo. Antigamente a gente demorava até uns 12, 13 anos, agora uma paciente com 9, 10 anos, ela já está menstruada. Mas isso não é uma conta justa, isso não quer dizer que ela vai parar de menstruar mais cedo, né? Infelizmente é uma coisa genética que já vem com a criança. A menopausa, ela é quase que uma coisa pré-programada. A gente nasce com o número de óvulos exato, né? Não tem como a gente contar, não tem como a gente prever, mas a gente nasce com o número de óvulos exato, né? Ali no nascimento. E isso vai sendo utilizado, vamos dizer assim, todos os meses em forma de ciclos menstruais. E outra coisa importante é que mesmo que você corte o ciclo menstrual, isso também não quer dizer que você vai ter uma fertilidade mais longa. Mas então, infelizmente, a gente não tem como prever isso. Tem mulheres que vão começar a menstruação com 9 e vão terminar com 50, 60. Existe uma idade ideal para a primeira consulta da menina com 9? Se de repente começou a menstruar com 9, claro que sim. Mas existe uma idade que os pais, a mãe principalmente, deve levar a filha até um ginecologista? Eu acho que é uma coisa muito individual. Também não existe uma idade, né, um número ou uma questão de a pessoa ficou menstruada, eu preciso levá-la ao médico. Ela precisa ser orientada, né? Então, se você tem uma mãe, uma irmã, uma pessoa que te acolhe, que entende que vão ser coisas mensais, né? Orienta sobre higiene, orienta sobre cuidado pessoal. Eu acho que geralmente é o suficiente. Porque você levar uma menina, uma criança de 9, 10, 11 anos ao médico, talvez seja uma coisa um pouco mais traumática do que uma coisa que vai ajudar essa criança no seu desenvolvimento puberal e sexual, né? Então, eu acho que a gente precisa primeiro ter essa conversa e avaliar nessa conversa e observar, né, olhar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para entender quais são as suas necessidades. Então, uma mãe que vê uma criança, uma adolescente que falta da escola por cólica menstrual, essa é uma pessoa que precisa ser levada ao médico. Uma mãe que no mesmo ciclo menstrual a filha fala que ela tem que usar 2, 3 pacotes de absorvente, que ela tem que usar absorventes noturnos durante o dia, né, aqueles absorventes maiores, toda vez a paciente fica menstruada, ela tem manchas na calcinha, ela, né, passa vergonha na escola, tem manchas na roupa, é uma pessoa que tem que ser avaliada. Mas não existe uma ideia no sentido de que a paciente ficou menstruada, eu preciso levá-la ao médico. Entendi. Eu acho que é mais uma coisa observacional. Bom, a gente vai aguardar o que vai acontecer nesse projeto de lei, foi aprovado na Câmara Federal, deve ir para o Senado, não se sabe quando, poderia ter uma celeridade a mais nisso, né? Mas eu acho que acima de tudo, eu acho que vem de uma discussão importantíssima, né? Que a saúde da mulher é fundamental. As mulheres têm que se cuidar, né? Que nós tenhamos no SUS essa participação das mulheres chegarem, poderem serem atendidas e tudo mais, para que se evite que uma lei desse tipo aconteça, desde que a mulher ela esteja medicada, ela se conheça e tudo mais. Eu acredito que não exista mulher que queira faltar por faltar do trabalho, né? E realmente, se ela tem problema, que ela seja tratado, que 2 dias com problema não são suficientes, né? Tem que fazer o tratamento, o acompanhamento, para ela ter uma qualidade de vida, né, doutora? Eu acho que essa é a ideia principal, que esse projeto de lei, ele colocou uma luz em cima de um problema que é real, né? É um problema de muitas mulheres, uma porcentagem muito grande de mulheres que passam por isso todos os meses, mas é um projeto que eu acredito que, se Deus quiser, ele seja aprovado para que essas pessoas elas consigam esse tipo de atendimento e que ele venha junto com alguma coisa do tipo
a partir do momento que a paciente ela precisa ser afastada, ela tem que ser acompanhada de perto por um médico, que o SUS consiga de alguma forma agilizar os exames dessa paciente, que o SUS consiga agilizar de alguma forma os medicamentos para essa paciente. A gente sabe hoje em dia que os DIUs hormonais, os implantes estão em torno de R$1.000, né? A implantação, né? Você colocar esse DIU também é uma coisa que não fica tão barato, né? Então, que essas pessoas elas tenham acesso ao conhecimento, que elas tenham acesso às leis e que elas tenham acesso aos direitos que são programados para ela, porque a gente está pensando também em uma situação muito favorável que isso aconteça, mas a gente também tem que pensar naquelas pacientes mais periféricas, naquelas pacientes que não têm acesso ao básico, né? Até pouquíssimo tempo atrás a gente tinha, agora a gente tem uma lei, um programa do SUS que ajuda, mas que mulheres que não tinham dinheiro para comprar absorvente, né? E é uma realidade de toda mulher todos os meses. Então, que esse projeto de lei venha para agregar mais um direito para a mulher que é tão diminuído, né, por uma sociedade que a gente vive, que a gente sabe que é mais machista. Doutora Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelos esclarecimentos. E a gente espera que tenhamos boas novidades com relação à aprovação da lei futuramente. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.